Prezados amigos, nosso cordial abraço inicial de encontro nessa tarde, final de tarde, início de noite. Estamos aqui hoje para falar para os companheiros da SEIP sobre iluminismo e espiritismo. O objetivo dessa nossa fala é correlacionar a evolução histórica do conhecimento com o iluminismo para o advento do espiritismo. Eu espero que todos os companheiros da SEIP gostem. Eu sei que eu estou devendo uma visita para um bate-papo presencial e eu vou combinar com os dirigentes da casa para, em momento oportuno, nós fazermos um estudo presencial com perguntas e respostas para que todos possam tirar. Vamos fazer um encontro no sábado, dando oportunidade até o intervalo para as pessoas poderem parar, pensar e depois voltamos para perguntas. Isso é uma coisa que eu estou devendo aos companheiros da SEIP. Podem ter certeza que nós vamos cumprir a nossa promessa. Muito bem. Como nós podemos melhor explicar? Muitas pessoas acreditam, dentro de uma visão romanceada, que se não fosse pelo professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, mais conhecidos por todos nós como Allan Kardec, se não fosse por ele, o Espiritismo, ou a terceira revelação, ou até podemos dizer a boa nova que o Cristo trouxe e prometeu enviar a todos nós um Consolador prometido, se não fosse por Allan Kardec, nada disso seria possível. E durante bom tempo, acreditando nisso, estudando a codificação, as obras básicas, fundamentalmente, nos centramos na ideia de que Allan Kardec foi o grande organizador da doutrina espírita, já que ele reconheceu que ele não criou a doutrina. Ele simplesmente organizou. E por conta disso, Allan Kardec, sabendo que ele teve uma encarnação na Gália como um druida, cujo nome era Allan Kardec, ele vai adotar esse pseudônimo de Allan Kardec para as obras da codificação. Mas, em momento algum, ele assumiu a autoria da obra. Ele foi apenas o organizador. A autoria é do Espírito da Verdade, ou do conjunto de espíritos que se identificam com o Espírito da Verdade. Isso tudo todo mundo sabe. Mas se nós voltarmos no tempo, entrarmos aí numa máquina do tempo, tipo aquela que o professor Pardal fazia para viajar no tempo com o Mickey e o Pateta, quem leu as historinhas conhece, nós vamos ver que, desde a época da Idade Antiga, o conhecimento, o acesso ao conhecimento, às informações, era privilégio de uma camada muito pequena da população. Podemos dizer que o clero, desde a antiguidade. Por quê? O clero era uma camada composta de elementos da realeza, escolhidos a dedo, que tinham a oportunidade de estudar, de ter uma boa formação e ter acesso ao conhecimento.
porque ler e escrever era um privilégio de uma minoria. Então, com o tempo, o que vai acontecer? As pessoas que detinham o conhecimento, elas poderiam ler, interpretar, ter acesso a informações que não eram qualquer pessoa que poderia ter. Principalmente na antiguidade. Mesmo na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito, o conhecimento era restrito a menos de 10% da população. Com o passar do tempo, algumas pessoas aprenderam a ler e escrever. Os filhos dos nobres buscavam entre os escravos de outros povos, homens que detinham conhecimento para serem os preceptores da educação dos seus filhos. Mas isso ficava restrito a menos de 5% da população. E dessa forma, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e os romanos passaram a dominar não apenas pela força, mas também pela religião, os povos conquistados, havia o domínio do idioma, do latim. O predomínio do latim contribuiu para que a língua oficial do Império Romano e das províncias romanas acabasse sendo o latim. E dessa forma, tudo que era escrito, transcrevido em pergaminhos, que eram aqueles pergaminhos feitos de couro de cabra, escritos em couro de cabra, ou nos primeiros papiros, ou era em grego, ou em latim, ou em Demócrito, que era a língua antiga do Egito. Hieroglifos também. E o acesso às informações era muito complicadas, porque até recentemente foi muito complicado se traduzir o egípcio antigo. Os hieroglifos não eram conhecidos de todos. Só com o francês chamado Champollion que foi possível, por comparação de textos, fazer a tradução do egípcio antigo. Me corrijam, podem até me corrigir colocando aí no rodapé do Google se eu estiver errado, mas foi Champollion. Então, dessa forma, ficava muito difícil para as pessoas mais simples, pessoas pobres, que mal sabiam o seu nome inteiro. Normalmente as pessoas diziam, eu sou João, filho de José, uma coisa assim. Não havia nem sobrenome, poucos tinham sobrenome. Terem acesso a um conhecimento. Durante a Idade Média, o conhecimento ficou restrito ao clero. Os mosteiros da antiguidade possuíam bibliotecas compostas de livros escritos à mão, pergaminhos, papiros antigos. Como eu disse, até na Idade Média, 90% da população não sabia nem ler e escrever. Apenas membros do alto clero, alguns membros da realeza e o clero que era responsável em transcrever os textos antigos. Esse clero responsável em transcrever os textos antigos era chamado dos monges copistas. Eles sabiam falar latim, grego corretamente, independente da língua local em que eles viviam, e eles podiam ler os textos antigos e transcrever na língua local. Isso foi uma prática que nós podemos dizer
digamos, da metade da Idade Média para cá. Porque, como era muito difícil, era muito arriscado ceder o texto antigo, então, por exemplo, o nobre que desejasse um texto de Aristóteles ou Ptolomeu, ele teria que pagar a um monge copista para que esse monge copiasse o texto, que provavelmente era uma cópia, por sua vez, de uma cópia do texto original. Esse monge, às vezes, ele resolvia encurtar o texto e, ao transcrever o texto, mudava algumas palavrinhas, porque ele próprio também não entendia o que estava escrito. E, dessa forma, as informações eram passadas adiante de maneira truncada. Vejam bem. E, ainda assim, o conhecimento era de acesso de uma minoria. Na Alemanha surgiu um tipógrafo chamado Gutenberg, que ele vai aperfeiçoar a imprensa. A prensa. Antigamente, as prensas elas eram de madeira. Eles esculpiam as letras, colocavam as letras na prensa. A prensa, por sua vez, juntava, né? E eles iam carimbando as folhas. Mas acontece que os tipos de madeira se desgastavam em contato com a tinta. E era complicado, eles não conseguiam imprimir muita coisa. Mas quando surgiu os tipos móveis intercambiáveis, ou seja, eles faziam os tipos como carimbos, ao contrário, para quando fosse carimbado, ficasse na posição certa. Então, eles faziam as letras e havia um trilho onde eles colocavam as letras, montando de maneira que, fazendo a prensa, eles iam imprimindo aquilo. Essa invenção de Gutenberg ela foi tão revolucionária que até agora, no século 20 para 21, ainda se utiliza esse tipo de sistema. Agora que caiu no desuso com a evolução da informática do computador, impressão laser, isso mudou. Mas até mais ou menos meados do século 20, porque nós estamos no século 21, a impressão, de uma forma geral, ela se dava na base dos tipos móveis de chumbo. Eles derretiam, faziam os tipos, montavam aquelas pranchas e carimbavam. E, às vezes, acontecia, eu já tive a oportunidade de ver livros antigos, que eles montavam e, às vezes, um tipo ia ao contrário. Então, tinha uma letra que estava invertida, porque na hora que eles iam montando, eles iam colocando letra por letra. Quando eu era garoto, eu visitei uma gráfica em São Cristóvão, em frente ao campo do Vasco, ali da barreira do Vasco. Eu acho que era Brasil América Gráfica. E a gente chegou a ver eles montando botando os tipos para fazer as impressões. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem uma visão mais dinâmica da evolução da imprensa e, consequentemente, da produção de livros. A popularização dos livros, ela não se deu com a invenção da imprensa. Por quê? O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E vocês devem imaginar que, em pleno século XV, uma Bíblia não era uma coisa barata. A Bíblia era uma coisa cara, de difícil acesso. Por ser uma coisa cara, de difícil acesso, o que vai acontecer? Somente nobres, reis, príncipes é que tinham condições de adquirir uma Bíblia. E quem adquiria, muitas das vezes, desejava aprender a ler e escrever, porque nem todos que tinham recursos sabiam ler e escrever. Como eu disse aqui, por conta que o processo, digamos, de difusão da cultura, ele foi um processo muito lento, muito lento. Até porque não existia interesse da classe dominante em difundir a cultura, porque um povo culto é um povo que pensa. Um povo que pensa é um povo que toma decisões. Um povo que toma decisões concorda
e decide pensar de forma diferente. Então, dessa maneira, com o conhecimento sendo controlado pela classe dominante, ficava fácil ditar as regras, estabelecer crenças, desenvolver uma cultura com base numa religiosidade construída a partir dos interesses de uma classe dominante. O que eu estou dizendo é um fato real, que se vocês tiverem interesse e um dia pesquisarem um livro de história, vejam modo de produção asiático. Uma técnica baseada na religiosidade na antiguidade, onde os sacerdotes difundiam a crença de que o governante, o faraó do Egito, por exemplo, fosse um deus encarnado, e que todos deveriam trabalhar para esse Deus. Essa é uma das explicações para a construção das grandes pirâmides do Egito Antigo. Por quê? Só foi possível serem construídas grandes pirâmides no Egito Antigo quando o faraó era visto como um Deus e todos trabalhando para esse Deus é que permitia o controle da produção de alimento, assim como o controle dos trabalhadores para as grandes obras públicas. Isso não se deu somente no Egito, se deu na China, se deu na Índia, e é conhecido com o nome de modo de produção asiático. Muito bem, passado o tempo, na Idade Média, a visão se modifica um pouco. Os governantes, eles tinham um controle da população por intermédio da religião. Tanto é que, por volta do século XIV para o século XV, a Europa Ocidental ela passou por uma crise muito grande. Nós tivemos uma peste vinda em navios italianos, que ficou conhecida como peste negra. Nós tivemos a Guerra dos 100 Anos também, entre a França e a Inglaterra, e nós vamos ter a revolta dos camponeses, vamos ter os camponeses botando fogo nas fazendas, se nós podemos dizer assim, fazendas, né, dos nobres, nas propriedades dos nobres, e a fome que assolou várias regiões da Europa. Então, a Igreja, aproveitando-se da crendice popular, difundiu a ideia de que a Apocalipse estava acontecendo. A previsão de João Evangelista de que os 4 cavaleiros do Apocalipse viriam para destruir a humanidade estavam acontecendo. Era o final dos tempos bíblicos. Como a maior parte das pessoas não tinha a compreensão exata do que se passava, acharam que aquela combinação de fatos era a ira de Deus contra o homem. Incrível dizer isso, mas é uma verdade. As pessoas não tinham alcance de compreensão que foi uma combinação de fenômenos. Uma grande pandemia, guerras, fome, destruições, tudo isso combinado numa época em que havia uma grande ignorância, as pessoas atribuíam, digamos, a justiça de Deus. Deus estava penalizando o homem pelos pecados cometidos na terra. Mas, graças a Deus, isso tudo foi superado. Já no século XV, superando os problemas que a Europa enfrentava, vieram as grandes navegações. E com as grandes navegações, nós vamos ter as descobertas marítimas, acompanhadas também de um período de renascimento cultural na Península Itálica, chamado de Renascimento Cultural Italiano, que é dividido em 3 grandes períodos, nos anos 300, 400 e 500.
no período de 1300, 1400, 1500, 300, 400 e 500, como eles chamam. Né? Me perdoem se eu estiver falando errado. Mas essa expansão do Renascimento italiano também esteve atrelada ao movimento das Cruzadas. E os italianos, desenvolvendo o comércio, expandiram os seus interesses, e o comércio das especiarias e o comércio dos artigos de luxo impulsionaram a atividade econômica na Península Itálica, que vai ajudar ao restante da Europa no comércio das feiras medievais, nas grandes rotas de comércio das feiras. Isso tudo tinha uma importância porque se comercializava também artigos de arte, e entre os artigos de arte se comercializava antigos textos, cópias de textos do passado. Cópias de textos, por exemplo, de Aristóteles. Eles copiavam e vendiam. E as pessoas tinham aquilo como um artigo de luxo. Isso tudo estimulava o interesse em se aprender, em se conhecer, em se buscar, a busca de novos horizontes, se podemos dizer dessa maneira. Com a expansão comercial, o que vai acontecer? Eu estou falando de uma forma bem cadenciada. Com a expansão comercial, nós vamos ter uma mudança significativa em se enxergar o mundo, porque no século XVI, 1500 e pouco, surgem pensadores, a palavra é pensadores mesmo, pessoas que começam a enxergar o mundo de forma diferente, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e outros pensadores que vão enxergar o mundo e vão promover uma grande mudança. Outro também, Giordano Bruno, Johann Kepler, um alemão. Todos esses pensadores matemáticos, eu não diria cientistas, porque a palavra cientista ela implica outras coisas, mas eram grandes pensadores, digamos, que estavam dando um passo significativo para a revolução científica do século XVII. Essa revolução científica, sim, ela muda completamente o olhar das pessoas em relação ao universo. Por quê? Não bastava mais as pessoas admitirem a possibilidade de que tudo aquilo que estava acontecendo era uma obra de Deus. Deus poderia estar por trás, promovendo os acontecimentos que ocorriam no universo. Mas existia uma mecânica. Se estava chovendo, é porque tinha feito calor. O vapor d'água subiu, se condensou e caiu. A condensação vem em forma de pingos de água que promove a chuva. Então, os pensadores, aí sim, no século de 1600 e alguma coisa, século XVII, eles começam, dentro dessa revolução científica, a mudar a maneira de enxergar os acontecimentos. Embora não deixassem, não rompessem com a religiosidade, eles passavam a buscar explicações científicas racionais através da experimentação para comprovar os acontecimentos. Quem não se lembra, quando Newton descobriu a teoria da gravidade, Newton percebe que existia uma força que atraía os objetos para o centro do planeta. Com base nesse olhar diferente, é que os homens começaram a pensar de forma diferente, criando um terreno propício para o advento no século XVIII do Iluminismo. Então, vocês vejam
que para nós chegarmos ao iluminismo propriamente dito, eu passei por toda uma trajetória de curiosidade, de pesquisa, de busca de acontecimentos para a eclosão na Europa Ocidental de um movimento cultural chamado Iluminismo. E o Iluminismo ele é marcado pelo período posterior à morte de Luís XIV, 1715. Até quando? Até o início da Revolução Francesa. O que é o Iluminismo? Vários pensadores, que na época a palavra mais apropriada para muitos eram pensadores, nem todos eram cientistas propriamente, tá? Eram homens, digamos assim, muito inteligentes, autodidatas, homens que estudavam de famílias com recurso, abastadas, não eram pessoas simples, indivíduos de classe média alta, provavelmente alguns da nobreza ou de uma burguesia ascendente, que começam a perceber que o atraso da sociedade se dava pelo fato de que todo conhecimento ficava restrito na mão da classe dominante. E para isso era necessário que todo conhecimento ele fosse oferecido às pessoas que desejassem. Para isso o indivíduo tinha que aprender a ler e escrever. Então, muitos pensadores se reúnem e eles formam uma espécie, digamos assim, de uma academia. E eles vão começar a organizar todo conhecimento, formulando pensamentos, ideias, para que essas ideias, esses pensamentos, pudessem nortear tudo que existia em termos de educação, em termos de conhecimento. E dentre esses pensadores, dois deles em particular, chamado Diderot e D'Alembert, são sobrenome, mais conhecidos pelo sobrenome de Terror e D'Alembert, percebem que não adiantava eles, ditos iluministas, por que iluministas? Porque eles estavam lançando uma luz de conhecimento às trevas de ignorância que o mundo vinha vivendo desde a Idade Média. Embora muitas pessoas digam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, não exatamente. Era uma época obscura, porque o conhecimento ele ficou muito restrito à nobreza, à alta nobreza e ao alto clero. Mas o conhecimento existia, restrito aos mosteiros. Agora, já em pleno século XVIII, os iluministas estavam querendo lançar uma luz na sociedade, iluminar a sociedade com o conhecimento, a luz da iluminação. Por isso que quando a gente vê em revista de história em quadrinho, o personagem tendo uma ideia é uma lâmpada acesa, porque a ideia da iluminação, lançando a luz do conhecimento. Por isso que eles são chamados de iluministas, ou a época das luzes, o século das luzes, o século do conhecimento. E esses dois iluministas, de Terror e D'Alembert, acharam o seguinte: não bastava elaborar tudo isso, compilar tudo isso. Isso tinha que estar condensado em alguma coisa, para ocorrer a coisa mais importante de tudo, a transferência do conhecimento. Eles poderiam ter muito conhecimento, mas eles precisavam se preocupar em transferir esse conhecimento para que outras pessoas pudessem utilizá-lo. Então, eles tiveram a ideia de montar o que nós conhecemos hoje como enciclopédia. Ou seja, pegaram todo o conhecimento que eles haviam elaborado, colocando em ordem alfabética, de A a Z,
creio eu. E em livros, somando quase 30 livros. Tá? E todo o conhecimento que se tinha informação, eles foram colocando ali. Para quê? Para que, mais tarde, se uma pessoa desejasse consultar, essa pessoa pudesse pegar um livro desse, abrir e fazer a consulta. O que é determinada coisa? Porque existe uma diferença entre você saber o que é e saber o que significa. Então, de Terreau e D'Alembert pegaram todo o conhecimento que os iluministas estavam trabalhando e escreveram. E foram escrevendo isso, escrevendo, e depois isso foi impresso. E aí surgiu a primeira enciclopédia. Ou seja, essa primeira enciclopédia, ela continha todo o conhecimento que aqueles homens, ditos eruditos da época, detinham naquele momento histórico. E segundo eu sei, não tenho certeza, essa enciclopédia original encontra-se em Paris, no Museu do Louvre. Qual é a importância disso? Eles abriram uma porta para que qualquer pessoa que soubesse ler e escrever pudesse ter acesso a esse conhecimento. Aí as pessoas poderiam dizer assim: ah, mas não existia as bibliotecas medievais? Sim, mas as bibliotecas medievais eram de acesso restrito. Acesso restrito. Escrito em latim, grego, uma língua antiga, não bastava você ter o acesso, você tinha que ter o domínio do conhecimento, e cada livro era sobre um assunto específico. Poucos eram os livros que falavam sobre diferentes assuntos. E a partir desse momento, começou-se a ter a preocupação de que era possível editar a enciclopédia, atualizando-a a novos conhecimentos. Tanto é que muitas pessoas de gerações mais antigas se lembram que era muito comum se comprar para a família e ter em casa uma enciclopédia. Várias enciclopédias, Delta Larousse, né? Barça, e várias enciclopédias contendo todo o conhecimento, porque era a fonte de acesso ao conhecimento, que hoje você pega, vai no celular, no Google, você tem o acesso, aonde muitas pessoas contribuem com essa informação. Às vezes é sempre bom ter uma boa enciclopédia guardada ainda para você cruzar as informações, se aquelas informações que estão sendo colocadas ali na Wikipédia, né, como se chama, elas são informações coerentes, válidas. Por quê? Porque quando nós pegamos aqueles dicionários enciclopédicos, como uma enciclopédia antiga, tá? Lelo Universal, você tem todo um conteúdo de forma bem específica, como um dicionário ilustrado. Isso é importante, sim, porque o dicionário ilustrado, que foi criado no início do século XX, ele era uma coisa mais objetiva. A enciclopédia, ela ajudava, ela era extremamente didática, mas era composta de 30 volumes. O dicionário ilustrado geralmente eram 4, 5 volumes grossos, para que a pessoa pudesse ter acesso a todas as palavras que se conhecia na época que montaram os dicionários. Tudo isso foi, digamos, capacitando a humanidade em termos de informação, em termos de conhecimento. Não existiam escolas propriamente dito como nós entendemos hoje. As escolas, elas eram informais. O indivíduo aprendia em casa. Você, por exemplo, Allan Kardec, ele foi estudar na Suíça com o professor Pestalozzi. Pestalozzi, ele tinha uma escola para jovens. A escola dele era
multisseriada, ou seja, ele ensinava para jovens de 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele, ao mesmo tempo que ele alfabetizava garotos de 10, 11 anos, ele ensinava para uns e reforçava o conhecimento para outros. E nesse intercâmbio de conhecimento, o indivíduo, quando chegava aos seus 17, 18 anos, ele tinha uma formação semelhante, por exemplo, a uma normalista de hoje, e ele estava capacitado a ser um preceptor para outros jovens. E foi isso que aconteceu com o professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail. Ele foi capacitado, porque não existia escola pública. Existia, sim, aquelas escolas palacianas, existiam escolas, por exemplo, aonde um monge ia até o palácio dar aula para o filho do rei, o príncipe, ou para o filho dos nobres, ou quando um comerciante que tinha muito dinheiro contratava um nobre para dar aula, né? Ou um padre para dar aula, um indivíduo com condições de dar uma formação, uma preparação. E eram pouquíssimas pessoas. Como eu falei aqui, eu acredito que a proporção ainda em pleno início da idade contemporânea era de nem 10% da população sabia ler e escrever. 90% era analfabeto. Primeiro porque as pessoas tinham que trabalhar para sobreviver. Não tinham tempo. O trabalho era braçal. Poucos eram aqueles que sabiam ler e escrever. Eu não sei se alguém já ouviu falar que no Egito Antigo, o escriba era um jovem que, desde cedo, ele aprendia esse ofício. E ele era duramente castigado quando ele cometia erros, mas ele aceitava o castigo, porque todo jovem que se tornava um escriba no Egito Antigo, ele era ganhava, com o passar do tempo, um título de nobreza e tinha uma posição social. Ele, muitas das vezes, era o assessor de um rei, um assessor de vários nobres no Egito Antigo, porque não era todo mundo que sabia ler e escrever. Então, isso tudo vai formar uma consciência nas pessoas, as pessoas começam a ter acesso ao conhecimento, e tendo acesso ao conhecimento, começam a romper com as crenças, começam a se permitir mudanças de ponto de vista. E essas mudanças de ponto de vista vão favorecer a espiritualidade, para que no século XIX, na metade do século XIX, por volta de 1844, 46, na cidade de Hydesville, a família Fox tivesse contato com o espírito de Charles Rosnan. Um pouco depois, também na América do Norte, porque Hydesville é próximo a Nova York, dois irmãos em Nova York, chamados Irmãos Davenport, eles vão apresentar uma mediunidade de materialização fantástica. E as pessoas vão assistir às materializações em público, porque eles faziam essas apresentações em teatro. Eram os irmãos Davenport. Eles construíram uma espécie de armário sem portas e dentro desse ambiente do armário apareciam as materializações. E pouco depois, por volta de 1852, 51, por aí, o professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, que fazia parte da Sociedade Científica de Paris, francesa,
recebe um convite de um amigo chamado Sr. Fortier. Sr. Fortier e o professor Hippolyte se interessavam muito por magnetismo. E o professor Hippolyte foi convidado pelo Sr. Fortier a ir até Paris para ver o fenômeno das mesas girantes. Quando o professor Hippolyte vê, ele fica surpreso, porque ele era um indivíduo diferente. Ele teve uma formação, ele não teve uma formação acadêmica, mas ele teve uma formação diferenciada. Ele foi aluno de Pestalozzi, que era um espírito evoluído, que preparou ele para o seu compromisso. No ano de 1803, Allan Kardec, antes de reencarnar, ele, no plano espiritual, ele se encontra com o espírito de Napoleão em desdobramento. É um texto muito conhecido de Irmão X, Humberto de Campos, que é o encontro entre Napoleão e Kardec. Napoleão estava falhando no seu compromisso reencarnatório. E Napoleão é apresentado a Allan Kardec. E Allan Kardec assume um compromisso, provavelmente com o espírito da verdade, ou com uma equipe de espíritos, que ele iria reencarnar e que ele iria se preparar adequadamente para receber a terceira revelação. Então, Kardec, ou Hippolyte, reencarna em Lyon, na França. Ele se prepara com uma formação bem mais avançada do que a maioria das pessoas. Kardec não era uma pessoa comum. Ele vai ter uma percepção para notar que a manifestação das mesas girantes, aquilo não era um truque. Mentalmente, Kardec se comunica e a mesa responde ao que Kardec havia pensado. Aqueles que não sabem dessa história podem pesquisar, que Kardec, quando vê a mesa flutuando com as pessoas, segurando, ele pensa, se você me ouve, se existe um princípio inteligente que faz com que essa mesa se movimente, eu quero que você vá em direção à porta e depois vá em direção à janela. Isso aconteceu. Acontecendo, Kardec percebeu que aquilo não era um truque e começou a investigar com base na grande quantidade de acontecimentos paranormais, se nós podemos dizer assim, que ocorriam, não apenas na Europa, mas aqui também no continente americano. Mas para que isso pudesse acontecer, vejam bem, para que Kardec pudesse receber do Espírito da Verdade, por intermédio de vários médiuns que faziam psicografia ou psicofonia, as informações necessárias para que Kardec pudesse reunir todo o conhecimento e elaborar a codificação, teria que haver uma mudança na mentalidade. Isso não se daria de uma hora para outra. Toda a sociedade ela teve que ser preparada. Seria a mesma coisa, nós podemos até fazer uma comparação grosseira, os nossos tataravós, se eles escutassem alguém dizendo que um homem um dia iria à Lua, eles diriam o seguinte, você deve ter lido meu bisneto, tataraneto, vamos imaginar essa situação hipotética, né? Você está lendo muito Júlio Verne. Júlio Verne que conta a viagem do homem à Lua, né? Então, isso tudo viu no cinema aqueles filmes dos irmãos Lumière. Então, era uma coisa meio de época da Primeira Guerra Mundial, isso era uma coisa transcendental, sabe, de ficção. Quando se falava, por exemplo, que uma pessoa que um dia o homem iria à Lua, o homem daria a volta do planeta Terra, pousaria na Lua. Mas hoje a gente sabe que não é invenção.
Então, guardando as devidas proporções, quando Kardec percebe isso, já existia um clima totalmente favorável. É o mesmo caso, eu posso fazer até uma outra comparação. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, eu estava com meus 16 anos, eu hoje tenho 66, eu, vendo naqueles filmes de ficção científica, Jornada nas Estrelas, que aqueles personagens utilizavam um comunicador muito parecido com o telefone celular. E quando a gente assistia, e ainda hoje assiste um desenho animado dos Jetsons, vendo que o George Jetson se comunica com o Sr. Spacek, que é o chefe dele no escritório, através de uma videoconferência, porque eles não têm um telefone, eles têm uma televisão onde eles ligam e falam um com o outro. Então, vocês vejam, esse desenho animado é de 1964. Esse filme de Jornada nas Estrelas também eram filmes visionários. Pode, por um lado, sim, mas já existiam pessoas que pensavam muito além, percebendo que um dia isso tornaria possível. Então, porque o terreno das ideias, o conhecimento, as informações, elas foram evoluindo, de maneira com que o encarnado começa a perceber ou conceber a ideia de algo que está prestes a ser oferecido a todos nós. Então, quando eu me lembro que em 1970, quando a primeira Copa do Mundo, né, foi transmitida via satélite, que nós assistimos a Copa do México, né? O Brasil se tornou tricampeão, aquilo foi uma novidade. Por quê? Porque não existia sistema de transmissão à distância. A tecnologia nos permitiu algo que você, em tempo real, estava vendo algo que acontecia do outro lado do continente. E hoje, nos dias de hoje, estamos acompanhando as Olimpíadas em tempo real. Isso tudo fruto do quê? Da evolução. Hoje, o homem não se deixa levar pela crendice. Ele tem acesso ao conhecimento. A espiritualidade precisou preparar o terreno. Quando Jesus prometeu aos apóstolos, seguidores e simpatizantes da época, se nós podemos dizer assim, que se nós orássemos com fervor, um dia ele enviaria a todos nós o Consolador prometido, para que esse Consolador pudesse explicar um pouco melhor, com mais detalhes, aquilo que ele não estava tendo condições de explicar naquele momento, por conta da nossa pouca evolução. Passaram-se quase 2000 anos. Mas, para isso, a espiritualidade precisou enviar pensadores, iluministas, homens de ciência, autodidatas, para que fossem mudando a mentalidade. E esse processo de mudança de mentalidade permitiu que o advento da terceira revelação acontecesse de uma forma programada. Por isso que Arthur Conan Doyle, no livro Que é o Espiritismo, na introdução ele diz de uma maneira clara, e Arthur Conan Doyle não conheceu Kardec. Ele disse que a espiritualidade promoveu uma invasão programada, avisada aos homens, ao nosso mundo. Os fenômenos que começaram a acontecer de Hydesville para cá foram fenômenos todos acenados pela espiritualidade, que aconteceram de forma programada, e só não acreditam aqueles que não têm olhos de ver, ouvidos de ouvir e uma mente aberta para aceitar que todos nós já existíamos antes da criação do corpo que hoje estamos e que vamos continuar existindo após a nossa morte, após o nosso desencarne.
Amigos, o estudo da história, ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele vai descortinando os caminhos, os tempos para o advento da terceira revelação. Quando Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, no ano de 1938, nos ofereceu a caminho da luz, Emmanuel procurou mostrar toda a trajetória da humanidade até aquele momento, como um aceno para que nós não destruíssemos tudo aquilo que nós tivemos a necessidade de receber homeopaticamente, ou melhor, de que a espiritualidade precisou construir no plano terrestre ao longo de quase 2000 anos, ou muito mais, né? Porque tem muita coisa que nós não temos a mínima ideia. É isso. Resumindo o nosso bate-papo, mais um bate-papo, contando algumas histórias para vocês. Espero que eu não tenha sido muito longo, muito prolixo. Eu quis contar de uma forma cadenciada para que todos pudessem entender que não foi uma coisa tão simples. Kardec recebeu o Espiritismo, o Espírito da Verdade, e que o Espiritismo é a terceira revelação, Moisés foi a primeira, o Cristo a segunda, o Espiritismo a terceira, ponto final. Não. É importante que a gente entenda que houve toda uma programação, houve toda uma preparação, um planejamento, para que quando isso ocorresse, o mundo ocidental estivesse preparado, receptivo para receber, e não ser refratário. Essa foi a grande preocupação da espiritualidade, que nós conseguíssemos assimilar e não fôssemos refratários. Eu desejo a todos muita paz. Convido aos amigos para agora, nesse momento final, elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade desse bate-papo fraterno, da paciência de vocês, e elevando os olhos a Deus, nosso Pai, e o pensamento aos benfeitores espirituais, para agradecer a oportunidade desse encontro. Sabemos que é muito pouco, sabemos que nesse nosso singelo encontro nós estamos trocando apenas uma ideia para estimular os amigos a estudarem, uma ideia para estimular os amigos a procurarem algo de novo, em termos de conhecimento e em termos de aprendizagem. Que Jesus, nosso amado Mestre, permaneça junto a todos, nos dois planos da vida que aqui se encontram nesse momento amigo, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso abraço fraterno, muita paz a todos vocês, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Abre teu coração e ajuda meu irmão. Distribui alegria com aquela pessoa infeliz. Não cruze os braços, pois a morte não é o fim. Estude, trabalha, ama, serve, ser feliz. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Abre teu coração e ajuda meu irmão.